Olá, pessoal. Vamos começar essa live que promete ser muito boa. E temos uma convidada super especial que todos vocês provavelmente já conhecem, que é a Simone, uma referência nos uh, em, no visagismo Philip Hallowell, que é minha assessora, nossa assessora nos cursos, tanto os presenciais quanto os... Oi, Simone, tudo Oi, bem? Felipe. Boa noite. Tudo Você bem? está bem? Eu tô Tá tudo bem. jóia? Tá tudo bem. Pronta para arrebentar aí, contar a sua história, Estamos falar de aqui, a visagismo, postos. MBTID, É o que a gente mais gosta, né? De falar sobre visagismo. falar e fazer, né? Porque, Falar e fazer. porque o que você tem feito ultimamente online é absolutamente maravilhoso, né? Fazer as consultorias, transformou tudo que é sua vida, né? E Sim. foi uma transformação durante a pandemia, achar que a pandemia impulsionou você para isso, que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Né? Exato, porque antes a gente acreditava que a gente só conseguia fazer a análise e cuidar das pessoas se tivesse ali pessoalmente, né? Então, hoje a gente está com fronteiras abertas, né? Isso foi uma grande evolução, né, para o nosso trabalho, Sim, para o meu trabalho exatamente. principalmente. E e é uma coisa que comprova, assim, eu tinha um pouquinho de resistência em relação ao à consultoria online, porque achava que tinha que ser presencial, mas tem mostrado que funciona tão bem quanto a presencial. Talvez presencial tenha um pouquinho mais de calor humano, etc., mas para quem está distante, né? Olha, alguém entrou do Japão, Do olha que maravilha. Japão. Nós estamos atravessando fronteiras, né? Alguém perguntou o tema da live. Nós vamos falar sobre visagismo Philip Hallowell, sobre Image ID, e como é que eu faço a aplicação nas consultorias online. Sim. E essa é a primeira, eu vou dar uma introdução, agora que já tem várias pessoas aqui, que isso é a primeira live de uma sequência de 7 lives, 8 lives que nós vamos fazer durante a semana. Essa semana de Image ID e visagismo. E nós convidamos, a primeira é a Simone, várias pessoas que estão se destacando no mundo do visagismo e, consequentemente, nas suas áreas e tendo resultados incríveis. E eles vão passar suas experiências, suas histórias, as trajetorias, explicar como é que pegaram essa informação e puseram em prática, porque não é fácil, né, Simone? Não, É uma revolução na sua cabeça. Né? não. O primeiro curso que eu fiz, eu sempre falo que esse foi para a alma. Depois eu tive que fazer o segundo, que foi para eu poder entender direito a técnica, o conceito, né? Porque foi uma coisa que tocou tão fundo a minha alma, foi uma coisa que mudou tanto, mudou a mim primeiro. E eu acho que eu estava tão emocionada naquele primeiro curso que eu falava assim, agora eu tenho que fazer de novo, porque agora eu preciso tem coisas que eu acabei perdendo, porque é muita coisa e eu estava muito emocionada. Né? Para Sim, mim mudou muito a minha vida, não mudou só os meus olhos enquanto profissional, mas mudou a minha vida, o meu modo de agir, o meu modo de ver as pessoas, de compreender as pessoas, saber o tempo, né, de sim. cada um. Então, ontem eu estava comentando aqui Tá em baixinho casa. mesmo. Não, eu tô te ouvindo bem. Ixi, baixou totalmente.
Não sei o que que houve. Tá melhor? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Agora bem, tá melhor. Eu acho que né? agora ficou melhor, Então, né? assim, muitas pessoas que a gente conhece fala que viveu exatamente isso, né? Que viveu essa coisa da transformação da alma primeiro, né? Agora tá fazendo um eco, né? Tá me ouvindo? Tô, tô. Que agora eu tô me ouvindo aí. Não sei Ah, como é que tá. tá para as Então pessoas. tá. Ah, deixa eu ver Tá aqui. ótimo. Então vamos seguir. A minha aumentando ou diminuindo, Tá não ótimo. sei Para mim por. você tá Então tá certo. ótimo. Então tá bom. Ah, E eu estava falando, Felipe, essa semana, né, que da capacidade de reinventar, de cada pessoa tem, né, tem o seu tempo. E antes eu ficava muito, assim, não é que eu ficava chateada, mas eu ficava assim, poxa vida, a pessoa está 5, 6 meses desempregada e a pessoa não se coça, não faz outra coisa, né? Você podia estar fazendo, a pessoa sabe cozinhar, por que que não vai cozinhar, não vai fazer uma, né, uma comida que a outra pessoa não sabe? Então, porque a minha cabeça não para. Então, se hoje eu não conseguisse trabalhar com o que eu trabalho, eu ia fazer outra coisa, eu ia me reinventar, só que as pessoas são diferentes. E antes eu sim. não tinha essa paciência, né? E não enxergava o indivíduo como uma pessoa diferente, que tem necessidades diferentes, com um temperamento diferente, né? E hoje não, hoje a minha visão, porque a gente vai estudar comportamento humano, como é que as pessoas se comportam, como é que cada um vai lidar em determinada situação, e isso transforma totalmente o nosso trabalho, faz a gente olhar o indivíduo de forma diferente, a pessoa deixa de ser um número, a pessoa passa a ser aquela pessoa que está ali para você auxiliar, para você ajudar e para você se doar, né? O visagismo faz isso Isso. comigo. Uma coisa que eu estava refletindo e pensando muito é essa questão do que as pessoas estão acostumadas na área da beleza, praticamente só com cursos de técnicas, né, do como fazer. E esse curso não é para ensinar como fazer. Na verdade, eu não ensino o visagismo. O visagismo é um conceito, é uma arte. O que eu ensino é a Image ID. É que eu nunca pensei que tinha que dar um nome para tudo isso, que essas conjunções, essas associações que eu fiz, que deram nisso que o pessoal chama de visagismo, mas na realidade é Image ID, porque é muito mais abrangente do que somente no visagismo. Ele vai para todas as áreas, vai para marketing, nós vamos ter uma convidada que é a Magli, que trabalha uma referência em marketing. E o que, que tem a ver visagismo com marketing? Na realidade, é o Image ID que tem. Então, o que você aprende é o Image ID. O que, que isso quer dizer? É aprender como funcionam os símbolos arquetípicos, como funciona, saber sobre os temperamentos, o que, que são, como são, saber sobre muitas questões de psicologia, de comportamento do humano, e principalmente como tudo isso se interage com a linguagem visual. E também, para o peça final, é saber como funciona a mente emocionalmente em relação à imagem. Entender que a imagem afeta a pessoa emocionalmente. Então não é simplesmente uma questão de estética. E tudo isso mexe com paradigmas. Paradigmas são as estruturas mentais que a gente cria ao longo da vida que ajudam a gente a entender as coisas, compreender o mundo que está à nossa volta, desde que aquilo que é apresentado para a gente cabe dentro daquilo que nós já conhecemos. O grande dificuldade, eu estou falando isso porque você falou sobre o impacto emocional na aulas, etc., é que
tudo que eu falo quebra paradigmas. Entro em confronto com coisas que já conhece ou você acha que conhece. Então, simples questão, assim, que são perguntas que eu fiz, talvez é porque eu vim de fora, que eu não sou cabeleireiro, não sou da área de beleza, eu sou artista plástico. Então, por exemplo, me surpreende que praticamente nunca as pessoas perguntam como é que você sabe o que fazer. Porque isso foi a primeira pergunta que eu fiz. E ninguém faz essa pergunta. Nenhum aluno faz isso porque é como se não precisasse fazer, porque você vai aprender a cortar cabelo. Você vai aprender uma técnica e isso por si só é o suficiente para saber o que fazer para a pessoa. Só que você só está aprendendo o como fazer. E a mesma coisa é na maquiagem, ou no design de Uhum. sobrancelhas, ou Exato. na consultoria de imagem, em todas as áreas. As pessoas É, ensinam como fazer um Chanel, um corte Chanel, mas não ensinam por que que você precisa fazer, em que situação você vai precisar fazer aquele corte Chanel, né? e se é bom E ou se é é bom, ruim se é ruim, para a aquilo vai pessoa funcionar. em determinada situação. Então, não é que o Chanel é feio ou bonito, ele é adequado ou inadequado, que é a outra palavra-chave, é o que é adequado, é adequado. Então, quando se pratica a visagismo, você adequa a imagem para a pessoa. Então, essa pergunta, quem é essa pessoa? Essa é a primeira pergunta. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre criatividade, que é da pessoa que criou ah, aquela frase Internet of Things. E ele fala muito sobre alguns mitos que tem em relação à criatividade. A criatividade, por exemplo, não vem de um grande iluminação na cabeça que vem tudo pronto. E é algo que eu tenho falado constantemente. O visagismo, ou Image ID, foi um trabalho passo a passo, pequenos passos ao longo de 35 anos. Mas são pequenos passos que fazem enormes diferenças. E que hoje, uma pessoa olhando para trás, acha, os símbolos arquetípicos estão nas estruturas das imagens. Lógico, óbvio. Era óbvio. Só que era tão óbvio que ninguém viu isso. Então, o Jung aplicou isso, ele criou e publicou essa teoria dos símbolos arquetípicos em 1964. E eu conheci em 71. Tinha passado 7 anos, estudado em universidades em todas as partes, por grandes mentes, por psicólogos, etc. Como é que ninguém fez essa associação? Que uma imagem é formada por símbolos arquetípicos. Ninguém fez. Ninguém. E eu, garoto de 19 anos, fiz. Por que isso acontece? É porque todo mundo estava investigando símbolos arquetípicos em relação aos sonhos. Eles não estavam olhando para imagens. Não eram artistas plásticos. E, por outro lado, quem conhecia imagem estava totalmente envolvido com a semiótica, que eliminava Jung. Então, não estavam olhando para Jung, não estavam. Eu, na minha total inocência de 19 anos, conhecendo que eu estava trabalhando arduamente para compreender como funciona a imagem, vi isso e imediatamente isso apareceu na minha frente. Falei, uau, é a ligação. Eu achei tão óbvio, tão banal, que não achei nada extraordinário.
A única coisa que eu queria é saber como que eu podia usar isso na minha arte. Porque ninguém tinha feito isso antes, não tinha um modelo para fazer isso. Mas mesmo assim eu não achava isso extraordinário. Porque era uma coisa tão óbvia e tão pequena, tão coisa. Só que são essas coisas pequenas que fazem enormes diferenças. Nesse livro, ele conta da história do H. pylori, que é a bactéria que estão no estômago da pessoa. Qual que é o nome do livro, Felipe? Já tem gente Ah, perguntando. Eu vou deixar fixado aqui. nossa, eu teria que pegar o livro. Eu Depois vou a gente postar. coloca, a gente Eu posta nos já faço stories. isso, eu posto no Stories. Mas é a pessoa é um professor, um grande mente do MIT, e ele criou aquela frase The Internet of Things, o Internet das coisas. Foi a primeira pessoa a começar a fazer conexões entre objetos e a internet através dos códigos de barras com frequências ah, de rádio que mandavam informações para a internet. E isso começou a conectar tudo no mundo, né? Então ele conta a história. A primeira vez que a bactéria foi observada foi em 1890 e pouco. Mas, quando foi observado, foi descartado como um erro, porque o que as pessoas, todos os médicos, todo mundo falava, é que uma bactéria não conseguia viver no estômago, porque bactérias não sobrevivem dentro de ambientes ácidos. Então, descartaram aquilo. Depois, foi visto de novo em 1930, alguma coisa assim. A pessoa que viu queria investigar e o seu chefe, o seu mestre, não o permitiu, falou que estava tudo errado o que ele estava vendo, né? Não era isso. Finalmente, nos anos 60, um homem, que era um pesquisador, viu no microscópio claramente a bactéria do H. pylori numa, retirado do intestino de uma pessoa. E ele mostrou para seus colegas. Mesmo mostrando para os colegas não conseguiam ver. Ele teve que aumentar 1000 vezes para que a pessoa percebesse que estava lá. Isso é que acontece com um paradigma. Você não vê e não ouve a evidência que está na frente dos seus olhos. Não vê. E descartaram. Falaram, não, isso não existe. Não é uma bactéria. Né? Falaram 1000 coisas. E ele ficou quieto e continuou fazendo suas pesquisas. E foi vendo. Aí um médico se associou com ele, porque ele trabalhava dentro do laboratório. Ele precisava ver isso nos corpos. E os dois começaram ao Thor aí, querendo participar. Ah, chega alguém, ele começa a ficar enlouquecido. E eles começaram a pesquisar isso juntos e viram que em todas as pessoas que tinham uma úlcera estava presente essa bactéria. Aí eles mostraram tudo, documentaram e a publicaram. Aí todo mundo fala: Ah, por que nós não vimos isso antes? E foi exatamente a mesma reação que eu tive quando eu fiz minha primeira palestra para psicólogos. Foi um grupo de uns 30, 40. A reação deles foi: Nossa, que incrível! Por que nós não vimos isso? Porque vocês estavam olhando para a direita em vez de olhar para a esquerda. E é assim que as coisas que vão crescendo. Então, é isso que acontece com o visagismo. Muitas coisas que você vê pela primeira vez, ou ouve, simplesmente não são registradas pela mente. Você não vê e não ouve.
Num curso presencial, isso é complicado, porque você só tem 4 dias. Você não pode me rebobinar, retroceder, etc. Então, muita coisa é Essa é a perdido. grande vantagem, né, do EAD. Você vê, eu tive que fazer 2 vezes o curso, porque, né, na primeira eu fiquei tão impactada, né, mudou tanto, tantas coisas na minha vida, o meu jeito de ver as coisas, eu tive que fazer o segundo. E no EAD isso facilita, né? Porque se você tem Sim. alguma dúvida, módulo de criatividade, eu volto lá, assisto de novo, vejo de novo, anoto, né, o que passou desapercebido. Isso é uma grande vantagem, né? E você está acompanhando as turmas, né, porque você está me assessorando, e você está vendo que as pessoas eh, revejam todos os vídeos 2, 3, 4 vezes. E, e a compreensão é muito mais forte. Então, quando se chega num paradigma que fica meio confuso, a pessoa para e faz uma pausa e reflete. Eu entendi isso direito? Aí ela volta e ouve de novo. Ou talvez ela vai adiante, vai para um outro módulo e é feito alguma coisa, falado alguma coisa no módulo seguinte, que de repente a pessoa, ah, mas então aquilo que ele falou lá atrás, e volta lá atrás. No curso presencial, você não consegue voltar para o dia anterior. E você nem sabe fazer a pergunta dentro da sala de aula, porque você não compreende o que está acontecendo realmente. E aí, colocar em prática fica mais difícil. Então, a gente está vendo as pessoas colocarem em prática muito mais facilmente. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa transição de adquirir o conhecimento e realmente pôr em prática, porque é diferente. Eu não ensino como fazer, porque não tem Uhum, como fazer, é um uhum, processo criativo. É uhum. fazendo que você aprende como fazer, Com não é? certeza, com certeza. E para mim foi uma coisa assim, eu já saí do curso analisando todo mundo, né? A gente até falo para o pessoal no curso, toma cuidado que a gente sai analisando todo mundo e olhando fixamente para as pessoas, e dependendo de onde você estiver, vão achar que você está paquerando a pessoa, porque, né, É, você olha e fala, nossa, aquele rosto, ele deve ser assim, aquela pessoa deve ser assim, e você começa a analisar todo mundo. Então, eu acho que o grande diferencial das pessoas que já saem do curso colocando em prática mesmo e treinando, né? Então, você sim. pegar pessoas, eu peguei muitas pessoas e fiz a consultoria, eu não cobrava nada, eu falava, vem aqui, deixa eu falar um pouco de você, né? Eu fiz um curso que ele fala muito sobre as características da pessoa, o temperamento, então eu queria treinar, então você me ajuda? Então eu pegava as pessoas e fazia. E num período curto de tempo, eu já tinha feito várias análises de várias pessoas, já tinha errado muito também, porque aí eu chegava, olhava, né, as anotações e falava, nossa, esse daqui eu errei, isso daqui eu imaginei que era uma coisa e não era. E aquilo que você erra, você anota, né? E você já não erra de novo, porque aquilo fica gravado na cabeça. Tem uma coisa que eu falava muito, um erro de português que eu cometia muito, que a Sônia me chamou a atenção. Acho que ela me chamou a atenção 2 vezes e eu nunca mais cometi esse erro. A gente fala assim, não, porque quando eu vim aqui, eu vim, né? Então, para a pessoa vir aqui, é vir. Então, ela me corrigiu 2 vezes, porque a Sônia é professora de português, para quem não sabe. Eu vou vir. E, então vou vir, né? Não, não é vou vir, é vou vir, né? E isso é uma coisa que nunca mais eu errei. Então, quando alguém, principalmente quando alguém nos corrige de alguma coisa que a gente está fazendo errado, é muito bacana porque a gente não erra de novo. Você fica com aquilo na cabeça e você não erra de novo, né? Então, eu comecei a treinar muito, eu comecei todas as minhas clientes que eu pegava para maquiar, eu já começava a perguntar que evento que você vai, né? Esse evento é importante para você? Como é que você gostaria de ser vista nesse evento? Você sabia que a sua imagem comunica? Aí a pessoa já fala, nossa, não é só uma maquiadora, né?
Não, é que eu estudo, né? Eu estudo visagismo, eu trabalho com isso, então eu faço análise do seu rosto antes de fazer sua maquiagem. Então eu gostaria de saber algumas coisas, né? Vou falar algumas coisas relacionadas ao seu temperamento, e eu gostaria de saber mais sobre o seu evento. Enquanto você higieniza o rosto da cliente, você vai falando com ela e vai conversando, e ela fala, nossa, essa pessoa se interessa por mim. Porque hoje em dia os profissionais eles não se interessam pelo cliente. A pessoa senta na cadeira, muda, sai calada, faz lá o trabalho que tem que fazer. Por isso que muitas vezes, principalmente na maquiagem, a pessoa levanta, ela olha no espelho, a maquiagem tecnicamente ela está correta, tá linda. Mas a pessoa olha e ela não se reconhece, ela quer lavar o rosto, ela não gosta, e aí ela já acha que o trabalho da pessoa não é bom. Às vezes o trabalho da Não é pessoa é isso. bom, mas ela não soube interpretar o que o cliente queria e fez aquilo que ele acha bonito, que ela acha bonito. É Colocou o porque não gosto pergunta, pessoal. né, também. Não perguntou o que que ela gosta. E não é só falar o que você gosta, como é que você utiliza no seu dia a dia, como é que você gostaria de se ver hoje, né? Como as pessoas vão te perceber? Sabia que a tua imagem comunica, a sua imagem vai falar? Né? Então a gente pode colocar suas características na maquiagem. Vamos trabalhar isso hoje. O que que você acha? Olha, os seus olhos está na linha, a linha da tua emoção. Seus olhos são muito aguçados. Você tem a tendência de ser uma pessoa bastante emotiva, né? O casamento da sua filha hoje. Então, provavelmente você vai chorar bastante, porque né, a pessoa que tem a linha da emoção aguçada como a tua tem tendência a se emocionar com maior facilidade. A linha do seu racional, você é uma pessoa que provavelmente age mais pelo racional do que pelo intuitivo. Você pensa bastante antes de tomar suas decisões, deve remoer um pouquinho também. Então, eu falava tudo que eu tinha certeza. Uhum. Aquilo que eu não tinha Então você certeza, eu não está falava. ansiosa com o futuro da sua Da filha, o sua que vai filha. acontecer, será Exato. que o casamento vai Ah, ela dar começava a certo, chorar não ali sei o quê. mesmo. É. Começava a chorar ali mesmo. Então, assim, nunca ninguém olhou para ela daquela forma e perguntou para ela coisas profundas e falou sobre ela, olhou nos olhos e falou sobre ela. Então, claro, eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, então eu falava aquilo que eu tinha certeza. Se eu tinha certeza da boca, da área da comunicação e o que a boca dela comunicava, eu falava. Se eu Que tinha já é uma grande certeza, coisa em si, né? muito, Já é muito, um porque diferencial, uma pequena, uma uma pequena parte do rosto já é um coisa. diferencial. Nunca ninguém falou isso para ela. Exato. E aí você olha aquela pessoa que tem o perfil curvo, né? O maquiador vai lá e quer fazer sombra e luz e acha que sombra e luz, na verdade a gente fala sombra e luz, né? A maioria fala contorno. Vai lá e quer fazer aqueles contornos marcados e o contorno igual para todo mundo. Pega uma pessoa que tem o Não, não perfil vai funcionar. curvo, que o queixo é para dentro. Vai lá e faz o contorno escuro no queixo da pessoa, a pessoa fica mais sem queixo ainda e não Uhum. entende que aquilo é a área da vontade, Se vai você afetar joga tudo diretamente, para joga tudo baixo, para vai tudo para baixo. baixo. E a pessoa não vai ter vontade, às vezes ela não quer nem falar, ai, nossa, agora que eu tô pronto, tô nem com vontade de ir nesse evento mais. Já, por mim, eu já nem iria mais. Então, puxa a pessoa para baixo, né? Então, o que que a gente tem que fazer quando a gente está começando? Analisar, treinar bastante e só falar para o cliente aquilo que a gente tem certeza. Porque Uhum. você vai pegar aquilo que você não tem certeza que você teve dificuldade, você vai estudar e você não vai ter dificuldade no próximo atendimento. Agora, se ficar com medo de errar, não vai para frente, Não porque vai não, para frente, não. não vai conseguir fazer. E são 7 dias, né? São 7 dias que você adquiriu um conhecimento, se você não põe ele em prática, você perde. Exatamente. Você perde E aquilo. essa coisa de errar ah, é um, as- é um problema sério para muita gente. Não as pessoas têm dificuldade, isso é bem comum, de lidar com o que eles chamam de fracasso. Então, errei. Então, eu já vi muita gente sair do curso animado, vai fazer uma consultoria e não dá certo. Ou alguém fala uma coisa que é grosseiro, ou fala uma coisa que é assim, meio rude para eles, você joga no chão e fala, ah, eu fracassei, eu não sei fazer isso é muito difícil e nunca mais faz. Errar é uma oportunidade para aprender. E é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa, é errar. Porque como que você vai aprender se você acerta?
Você não, se você acerta, você não aprende nada. É com o erro que você aprende. E você tem que ter a certa fortitude, que é a resiliência, que se chama, para enfrentar isso. Porque as pessoas, você vai errar. Eu errei, todo mundo erra. Se você desiste no primeiro erro, você perdeu tudo que você investiu, todo o tempo, todo o dinheiro, etc. e tal. E se você dá muito atenção para que as pessoas falam, também você não vai para frente. Porque vai haver críticas. Vai ter gente que vai questionar. Vai ter gente, pode ser sua mãe ou seu pai, falar, ah, mas você está tão bem, porque você vai mudar a coisa? Está ganhando dinheiro, o que, que você foi se meter a fazer isso? É, se você ouvir isso, você não sai do lugar nunca. E talvez não faça muita diferença inicialmente. Com Mas o certeza. problema é que o mundo da beleza está mudando. Tudo isso criou uma revolução na, não só no mundo da beleza. Hoje em dia você vê tanta gente falando de temperamento, de linguagem visual, do mostrar sua identidade. Ninguém, mas ninguém falava disso em 2003. Ninguém falava. Mas você vê falando isso na medicina, em outros lugares, eu fico olhando assim, caramba, de onde ele tirou isso? De onde ele achou isso? É porque um vai falando outra coisa, entra no linguajar das pessoas e sai em mil situações diferentes. Porque é sobre o ser humano que você está falando. E vai afetar as pessoas que passam por um processo de fazer a consulta, só de fazer a consultoria, já muda a pessoa porque ela começou a refletir sobre si mesma. Sim. Quando você muda a imagem para adequar a imagem àquilo que ela quer, aí então você vê cenas de choro, de grito, é a coisa mais emocionante. Você e o Cláudio, que vai estar aqui no domingo, têm mostrado isso em vídeos, etc. É muito emocionante. Parece até uma coisa que foi meio montado por vocês, porque a pessoa acha, não pode ser isso aí. Mas é, porque impacta a pessoa tremendamente. Você viver com uma imagem que não é sua durante anos e de repente você vira a cadeira e se olha no espelho e vê você como você se conhece, como você se entende, é a coisa mais emocionante que existe. E leva tempo, Isso, né, Felipe? Tem gente que leva bastante tempo para chegar a estar pronta, né? A gente passamos sim. por isso agora recentemente com a Flávia, ela está assistindo aqui. Ela é Nossa, visagista, uma visagista maravilhosa que coloca em prática, né, o Image ID todos os dias. E com ela demorou bastante tempo para poder, de fato, adequar a imagem dela àquilo que ela precisava. Ela veio a São Paulo e nós fizemos o trabalho com ela e eu vi, ela, foi nossa, bem. ela chorou muito, né? Ela primeiro, primeiro chorou e depois ela estava muito sensível por muitas coisas que tinham acontecido na vida dela, mas a hora que ela incorporou a sanguínea, ninguém aguentava, faltou sambar no meio do salão, né? Ficou feliz Ela da vida e mudou a só postura. mudou a postura, né? Ficou toda feliz, mudou. Fui tirar a foto dela, ela mudou a postura para poder a pose para tirar foto, mudou tudo. Então assim, ela olhou, ela falou: "Levei tempo, né, para poder me encontrar, mas essa aqui é minha imagem, essa Olha, sou acho que eu". foi 4 anos, né, que ela levou. Foi. E praticando o visagismo. Foi, e Esse é o praticando mais o incrível, visagismo. Ela ia lá, em todo o cortava, mas resultado. cortava um pouquinho. Fazia, mas era bem pouquinho, assim, porque também ela tinha medo, né? Não era qualquer. Isso que também dificulta, porque tem locais no Brasil que a gente não pode contar com visagistas cabeleireiros lá que consigam falar a mesma linguagem que a gente. Então, ela sentava na cadeira do cabeleireiro, por mais que ela falava o que ela queria, a pessoa não acertava aquilo que ela queria.
Quando ela que veio e não ela fala a fez, linguagem. não falava a linguagem. E foi no momento certo, né? Foi quando precisou e ela realmente voltou com força, né? A Isso é um Priscila outro também tá ponto, né? aqui. A Priscila também demorou. Demorou, Mas também mas quando ela também soltou, estava coincidiu com passar por várias situações emocionais e relacionamento, também isso afeta, né? é, Afeta a coragem de enfrentar uma situação, que sua imagem é parte disso. Então, cada pessoa tem seu momento, e um momento certo e um momento errado de fazer isso. Ninguém tem que fazer nada, não tem uma imagem certa para todo mundo. É isso que é a beleza, né? e a gente E tem que tomar cuidado essa, também, né, Felipe? Porque quando a gente pega a pessoa para fazer a consultoria, você fez a consultoria, você sabe que é aquilo que a pessoa, aquela imagem que você desenhou na tua cabeça, é aquela que a pessoa precisa. Mas às vezes a pessoa não está preparada e você fala, senta aqui, vamos fazer já. E você percebe que a pessoa não está preparada, acabou. não pode Você, fazer. você derruba a pessoa, porque o cabelo também é uma muleta emocional muito grande. Se você tira É. aquilo, a pessoa cai no momento errado. Precisa ser no Uhum. momento certo e você precisa também ter a sensibilidade, e isso você ensina muito bem, de você ter, saber o momento certo e ter a sensibilidade de saber o momento que você vai fazer aquela transição com a pessoa. E você falou uma coisa importante, que é que você, por exemplo, a Flávia está num lugar onde ela não conhece quem pode pôr em prática, quem pode executar o trabalho. E isso é uma coisa que muitas vezes passa despercebido quando se fala de visagismo. Então, como tem gente que fala, se você sabe qual é o temperamento, você sabe o que fazer. Não é assim, né? Não, você só sabe quando você determina o que a pessoa deseja expressar. Mas só você só sabe o que fazer se você domina a linguagem visual. Se você não domina a linguagem visual, você não consegue transformar a intenção do cliente na imagem adequada. Exato. Então, o que talvez uma das coisas mais difíceis, especialmente para um cabeleireiro fazer, é pensar como visagista e não pensar como cabeleireiro. Quando você pensa como cabeleireiro, você vai pensar, ou como maquiador também, todas as áreas isso acontece de certa maneira. Mas o cabeleireiro é mais forte, porque quando ele vai para uma escola de cabeleireiro para aprender a cortar cabelo, ele vai aprender a técnica e como fazer, como executar uma coisa. Em nenhum momento ele é ensinado o que fazer ou pensar quem é meu cliente e como que eu descubro o que essa pessoa quer. Isso ele é largado para descobrir durante anos de prática, por isso que ele tem que ter 2 anos passando como assistente de alguma coisa para tentar pescar como o cabeleireiro descobre mais ou menos o que o cara quer. Nunca vai descobrir mesmo, porque ele não tem método. Mas ele pensa no corte. O maquiador pensa na maquiagem. Não pensa nos elementos visuais que formam o corte. Então ele não jamais pensa, por exemplo, eu vou cortar o cabelo de alguém. Ele já pensa, será que eu vou fazer um long bob? Ou vou fazer um Chanel de bico? Ou vou deixar o cabelo comprido, vou fazer ele reto, vou fazer ele ondulado, vou deixar médio, vou fazer isso. Ele pensa no como fazer e não e pensa no corte. E se ele aprendeu o passo a passo para esse corte, ele vai executar o cabelo. Mas quando ele executa um corte que ele aprendeu, ele está tentando adaptar a pessoa a algo que já tem uma expressão e que já foi criado. Então ele só está reproduzindo aquilo. Para criar, ele tem que pensar diferente.
E a gente nota que eu vou conversar, inclusive, muito com o Cláudio, o Alan e tal, porque isso foi uma coisa, a gente nota a dificuldade que no início se tem de desagarrar do conceito do corte. Você tem que pensar, bom, essa pessoa quer ter credibilidade, vamos dizer, quer mostrar o lado doce, feminino dela, mas também quer mostrar que ela tem dinamismo. Aí, normalmente, e quem é cabeleireiro, não é visagista que está nos assistindo, quando eu falo isso, vai tentar lembrar de um corte que ela acha que expressa isso. O visagista não pensa assim. Ele pensa, que formato tem que ter o cabelo para passar isso? E no formato eu vou passar credibilidade, eu vou passar dinamismo ou vou passar suavidade e gentileza, etc. Não posso passar as três coisas. Eu vou passar uma delas. Aí ele pensa, é, qual vai ser vamos dizer, a franja? Que tipo de franja eu vou fazer para passar isso? Que tipo de movimento no cabelo eu vou fazer? Vai ser de ângulos, vai ser de curvas, vai ser reto? Que é? O que é adequado? Ele vai pensar na cor. Que cor vai passar isso que essa pessoa quer? E que combinação eu vou fazer? Onde que eu vou fazer isso? Onde vou fazer aquilo? Eu vou pôr mechas ou não vou pôr mechas? E que cor de mecha? Vai ser muito brilhante, vai muito contraste, pouco contraste? O que essa pessoa precisa? Né? Então ele vai pensar nos elementos. E aí ele vai juntar esses elementos com conhecimento técnico de como criar os efeitos para ter, tecnicamente, para ter essa expressão, e ele vai criar um corte. E no final, pode resultar numa coisa parecida com o Long Bob, ou com Chanel, ou com isso, ou com aquilo que já é conhecido. Mas chegar na solução foi diferente. E foi personalizado, foi feito de uma forma pensando em ajustes que não é ajustar a pessoa para o corte, é ajustar a técnica para a pessoa, que faz toda a diferença. E pensar assim é pensar como criador, é pensar. E isso que tem que treinar, isso que ensino, que As mostro como pessoas isso não são funciona. ensinadas a criar, né, Felipe? As pessoas Não, são ensinadas a reproduzir. exatamente. Então, e outra coisa que esse livro fala, as pessoas não fazem as perguntas certas. Elas repetem as mesmas coisas que elas fizeram porque estão confortáveis com isso. E não param para pensar. Poderia ser diferente? Só essa pequena pergunta. Por que todo mundo faz assim? Por que não posso mudar isso, aquilo? Então você aprende, olha para mim fazendo uma coisa, ou alguém olha para você. Eu não tem que copiar exatamente o que você faz, o que eu faço. Aliás, ela tem que criar seu próprio estilo de fazer. E é o que eu falar. O que eu faria diferente do Felipe? O que eu faria diferente da Simone? O que eu acho que podia ser um pouquinho melhor, ou etc. Ou para mim seria melhor para meu temperamento. Tem que pensar assim. Senão você vai sair um robô tentando ser um clone de mim, o clone de você, o clone do Cláudio, o clone do André, o clone de alguém. Não é assim que funciona. E esse pensamento é extremamente rico porque muda a sua vida. Quando você começa a pensar assim, você começa a agir diferente com tudo. Sua vida muda. Porque você começa a questionar tudo.
Tem gente Isso que é a perguntando, coisa. Felipe, ó, se é possível, Ah, falou que o curso é muito complexo. Fiquei sabendo que é muito complexo, se é possível aprender no online. É super é só, possível e ainda a gente está ó, percebendo, que é o que a gente estava falando aqui no começo, que os alunos do curso online estão com mais facilidade de aplicar do que os do curso presencial, porque eles estão tendo a oportunidade de assistir novamente, né? Então, se você tem dificuldade ou não entendeu muito bem um módulo, você tem a possibilidade de voltar aquele módulo, assistir de novo quantas vezes você quiser. Então, isso tem possibilitado a pessoa sair mais confiante, né? E as pessoas estão saindo de fato aplicando. é, Então, eu acho que e consegui responder. as perguntas passaram. Aí, se vê, a Mônica falou que mudou a vida, a Mônica Ganem, que é de, de Maringá, a Beni Medeiros, que é do interior da Bahia. ah, então, todos, assim, é um percentual muito maior do que quando era o curso. Como que faz para. Nossa, quem O que que você está está fazendo aí? tentando? A Vilma, que está Ah, falando, fez o ler? presencial e sofreu muito. Foi fazer. Eu sei que ela fez a faculdade, depois voltou, fez uma outra coisa, confundiu a cabeça porque ela foi fazer outras coisas que em vez de ajudar, pioraram a coisa, né? As pessoas Eh, estão perguntando, ó, de tirar dúvidas, né? O curso ele é gravado, mas tem lives semanais exclusivas para os alunos em que o Felipe vai estar respondendo os questionamentos, mas a gente também tem os fóruns, né? De tirar tem os dúvidas. Então, a fóruns, qualquer momento você pode mandar as dúvidas para nós tem e a os gente vai estar grupos, né, respondendo. do Tem os Facebook, grupos. tem no Telegram. Só no grupo de Facebook, que já existe há 10 anos, se a pessoa tiver a paciência de olhar, o que tem de exemplos, porque a pessoa pode colocar no grupo de Facebook uma imagem de uma pessoa que quer analisar, que é um cliente, alguma coisa, e quer ajudar. As regras é que a pessoa sempre tem que primeiro dizer o que ela pensa, para eu poder ver o quanto essa pessoa está desenvolvendo. Olha, literalmente tem centenas e centenas de exemplos lá dentro, em que eu comento todos. Essa última semana eu tenho sido um pouco menino malvado, que eu não tenho ajudado as pessoas, mas é por causa de preparação do curso agora. Mas eu respondo todos, eu explico, eu dou, onde eu posso, na prática, mostrar, olha, e você não fez isso assim, porque, por exemplo, você olha um rosto, uma coisa que nós notamos recentemente. Eu sou olho canhoto. Então, quando eu olho uma pessoa, eu tenho a tendência a olhar o lado direito. Se você é olho direito dominante, você olha o lado esquerdo. E o que eu tenho notado ultimamente lá no Facebook é o número muito grande de pessoas que têm desvio da mandíbula. Eu vou conversar muito com o Ricardo, acho que é sexta-feira, né, que é de protético, está aplicando sobre essa questão. Então, o que acontece? Por exemplo, teve uma pessoa que postou uma imagem de uma moça que tinha a mandíbula estava indo para o lado direito. Então, ele foi para cá. Algumas pessoas comentaram, ela tem rosto retangular. Outras pessoas falaram, não, ela tem rosto hexagonal de base reta. O que aconteceu? Na verdade, o rosto dela tinha esse formato e isso aqui que é hexagonal de base reta. Essa parte era pronunciada, então essa linha aqui era inclinada e essa linha um pouquinho inclinada também, e aquele é reto, forma um hexágono de lateral reta. Só que, ao mudar para cá,
fez um preenchimento dessa área aqui. Então, essa parte do rosto ficou reta. Então, um lado é retangular e o outro lado tem um ângulo. O que que ela tem que fazer? Primeira coisa é ir no dentista e fazer uma correção disso aí. Porque isso é um problema seríssimo. Pode dar, porque ela não está mastigando corretamente. Pode dar, e aliás, não só pode, mas dá muita dor de cabeça, dá problema de dor na coluna, a pessoa não está mastigando direito, então tem problemas de digestão, é uma coisa muito séria. Tem a Ana, que é Ana Sampaio, que é dentista, que sabe muito bem sobre o problema que isso dá. Se ela for fazer uma harmonização eh, facial, né, ela corre o risco de fazer um preenchimento para deixar simétrico. E o que que ela, na realidade, é hexagonal de lateral e base reta, vai transformar ela num retângulo. E não vai corrigir o problema, esteticamente vai ficar equilibrada, mas vai mudar ela porque ela vai perder as linhas de inclinação que são de energia, de dinamismo, ela vai ficar estancada. E ela pode ter muitos problemas emocionais por causa disso, e ela não sabe por quê. E ela nunca ninguém falou para ela que ela tinha esse desvio. Porque provavelmente ela ainda não sente os problemas, ou se tem dor de cabeça, fica tomando analgésicos, etc., e não pensa que isso é o problema que ela precisa resolver na odontologia. É aí que entra o profissional de beleza. Você vai confiar muito mais numa maquiadora, ou uma designer de sobrancelha, ou um cabeleireiro, ou uma consultora de imagem, que fala, olha, você tem que ir no dentista para corrigir isso aí, do que no dentista. Com certeza. E, além disso, esse entortamento, de estar torto, ela está fora do eixo. Se você está fora do eixo, você perde confiança, autoconfiança, você não confia, as pessoas não confiam em você e você não sabe por quê. E isso vai ficando cada vez pior com a idade, Vai agravando. vai agravando. E ninguém fala nada, ninguém sabe que está acontecendo, né? Eu tenho E clientes hoje, Felipe, que me chamam para fazer nova consultoria sempre que tem que precisa de alguma mudança ou que quer fazer alguma coisa na imagem. Tamanha confiança. A Júlia, que entrou agora, ela já tinha feito há um tempo atrás. Inclusive, Júlia eu acho que ela Nunes, vai fazer essa próxima turma agora, Júlia Jordão. E a gente Júlia, colocou queixo na Júlia, foi uma das coisas principais de alteração na imagem dela, que ficou sensacional, porque o posicionamento dela mudou totalmente, né? Ela tá para fazer o retoque agora do queixo, mas assim como a Júlia, tem clientes que falam, olha, eu vou fazer implante dentário, mas primeiro eu preciso fazer uma consultoria com você antes de passar com o dentista. Olha, eu vou fazer um implante capilar, eu quero falar com você antes de passar com o profissional. Então, eles confiam muito na gente porque sabe a seriedade do trabalho e já sim. passaram por mudanças na vida porque a imagem mudou e as coisas mudaram na vida da pessoa. E isso se aplica a todas as áreas, né? E eh, é de uma é muito mais importante do que as pessoas pensam, porque você está trabalhando com identidade, você está trabalhando com coisas que são essenciais ao ser humano. Se você perde o senso de identidade, você perde o rumo da sua vida. E tudo vai degringolar depois disso, né? E nós estamos com mais 4 minutos, então eu acho que falar um pouquinho que
sobre o curso em termos do que vai acontecer. Tem muita gente perguntando quando que vai ter o lançamento do próximo curso. Já vi bastante gente perguntando aqui. Então, o próximo, as inscrições da próxima turma vão abrir na semana que vem, no dia 8 de junho. Terça-feira, 8 de junho. E vai ter uma tremenda promoção, uma ajuda, porque a gente sabe o quanto todo mundo sofreu com essa pandemia e que não tem sido fácil. E como você mesmo descobriu, é uma possibilidade de se reinventar, de você sair dessa situação que Deus queira não, não vai durar muito mais tempo e começar de uma forma com um diferencial muito grande. Mas eu sei que muita gente ficou descapitalizado, que é mais difícil, e nós queremos realmente tirar um pouquinho do ônus disso. Então nós vamos fazer uma grande promoção e nos primeiros 3 dias vai ter 40% de desconto. E vai manter os 10 parcelamento em 10 vezes. Isso vai ser no cartão de crédito. Então o curso vai sair por 10 parcelas de R$ 342. Então, se você faz uma consultoria por mês, como você está fazendo, vai cobrir a sua parcela. Não é isso? Com Você faz certeza. um corte a mais, você faz uma maquiagem, você faz um design de sobrancelha por mês a mais, já vai pagar o seu curso. Com um diferencial sensacional, né? Só que Que você vai tem começar a nem falar. atrair mais clientes, você vai ganhar mais fidelização, etc. Só que esse desconto de 40% é só nos 3 primeiros dias. Então, dia 8, 9 e 10. Dia 11 Terça, acaba quarta e esse desconto. quinta. Na Isso. sexta-feira já Na sexta-feira vai cair para 35%. Que progressivo. ainda é muito bom. E isso vai durar mais 4 dias. E depois de 4 dias, durante uma semana, o desconto vai ser 30%, que também é muito bom. Mas, se puder, corra para conseguir esses 40%, porque faz uma diferença bastante grande. E depois vai para o valor normal? E depois vai para o valor normal até o final de junho. E no dia 1º de julho, 30 de junho, vai encerrar as inscrições e 1º de julho vai estar disponível o curso por um ano. A pessoa vai poder fazer no seu próprio ritmo, quando quiser, olhar tudo, ver 10 vezes. Tem gente que vai mais lento, tem gente que vai numa velocidade imensa. Tem Sanguíneos pessoas que querem fizeram um terminar na primeira curso semana, inteiro, né? aí fazem a prova final e não passam, aí falam, espera aí, melhor é rever tudo, e aí fazem uma, ou duas, ou 3 vezes, e aí ganham o certificado. E é uma diferença, é um diferencial imenso, e não tem nada igual, não tem nada parecido com isso. Não é, a diferença de tudo que você vê é que eu não estou tentando ensinar você a fazer aquilo. Eu estou ensinando o Image ID. E quando você tem esse conhecimento e você põe em prática, eu ensino como você deve colocar em prática. Mas eu não vou dar modelos. Então as pessoas falam, por que você não põe mais exemplos de cabelos? Se eu fizer isso, vai cair todo mundo no lugar comum de olhar o formato, o corte, e vai acabar tudo igual o que todo mundo está fazendo aqui. E já está fazendo em Você nos toda parte do ensina a mundo. pensar, Felipe, ensina a É criar, pensar, né? é Então não é criar. fórmula pronta. E você vai ter o domínio da linguagem visual para você criar. É como aprender o português, como se escreve, etc. Você tem que saber isso para escrever um livro. Ninguém ensina a escrever um livro. Não tem como isso. Você ensina a linguagem, você ensina as técnicas,
Você ensina como fazer uma sinopse, como construir o pensamento, etc. Mas escrever o livro você aprende fazendo. Você domina tudo isso e você tem que dominar o conhecimento. Bom, nós chegamos ao final e eu quero agradecer a Simone. Vocês, quando fizerem o curso, vão ter condições de interagir com ela sempre. E venha amanhã vamos ter o Alan Silveira, que é uma pessoa fantástica, divertida, que tem uma sabedoria, um conhecimento, uma vivência incrível. E, e todas as outras até a segunda-feira que vem, quando eu vou fechar sozinho o, o ciclo. Obrigada, E, Felipe, pelo convite. Eu fico muito honrada sempre de poder estar próximo de você e poder estar colaborando com o Visagismo Felipe Hallow e com o Image ID, porque é o mínimo que eu posso fazer, porque é o que transformou minha carreira. E então, o mínimo que eu posso fazer é mostrar para todo mundo o que fez, né? Como transformou a minha vida e como transformou a minha carreira. e como você contribui, você nos ajuda, Sônia e eu, de uma forma incrível, de uma forma tão uh, generosa, você se dedica, você faz por amor e, e por isso que você está tendo retorno, né? Porque o Obrigada. retorno vem com tudo isso que a gente vê, nós somos extremamente agradecidos, porque uh, que muita coisa não funcionaria sem a sua ajuda conosco, a sua participação, sua dedicação. Então, Obrigada. muito obrigado a você. Obrigada. Um tchau para vocês todos. Amanhã estamos de volta com Alan, esperando vocês. Tchau, Até, gente. gente. Tchau, tchau.